amados amigos y hermanos presentes, es para mí un privilegio muy grande. É para mim um privilégio muito grande estar com vocês nesta noite para compartilhar com vocês os momentos de companheirismo espiritual ao redor da Palavra de Deus, para o qual quero ler em 1 de Pedro, ou 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19 ao 21, onde nos disse da seguinte maneira: temos também a palavra profética mais segura, a qual fazeis bem em estar atentos como uma tocha que ilumina em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da manhã saia em vossos corações. Primeiro, entendendo isto, que nenhuma profecia é de particular interpretação, porque nunca a profecia foi trazida por vontade humana, mas que os santos homens de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo. Nosso tema para esta ocasião é o mistério do reino de Deus, que todos os escolhidos devem conhecer. Podem sentar-se, tenham a bondade. O mistério do reino de Deus, que todos os escolhidos, que todos os escolhidos devem conhecer. Para poder conhecer os mistérios do reino de Deus, necessitamos encontrá-los na palavra profética. Nas diferentes formas que temos a palavra profética, dada pelo Espírito de Deus através dos seus profetas, no Antigo Testamento e também no Novo Testamento. E esta palavra profética encontramos em parábolas e em diferentes formas, através das quais foi expressada para benefício de todos os filhos e filhas de Deus. Porque não fará nada o Senhor Jeová sem antes revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Os seus profetas, nos disse Amós, capítulo 3, e versículo 7. E esta palavra profética que vem por meio dos profetas de Deus, encontramos que foi colocada na boca destes homens de Deus pelo Espírito de Deus. Em Deuteronômio capítulo 18, versículo 15 ao 19, nos diz: profeta do meio de ti, dos teus irmãos como eu, te levantará Senhor teu Deus, a Ele ouvireis, conforme a tudo o que pedistes a Jeová teu Deus em Horebe, no dia da assembleia, dizendo: não volte eu a ouvir a voz de Jeová meu Deus, nem veja eu mais este grande fogo para que não morra. E Jeová me disse: falaram bem naquilo que disseram. Profeta lhes levantarei do meio de teus irmãos como tu, e porei minhas palavras em sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Onde Deus coloca sua palavra? Na boca dos profetas que ele envia para cada era ou para cada dispensação. Mas a qualquer que não ouvir minhas palavras que ele falará em meu nome, eu lhe pedirei conta. Agora,
encontramos que esta promessa foi cumprida parcialmente nos diferentes profetas, em Cristo foi cumprida em toda a sua plenitude. E no Novo Testamento foi cumprida nos apóstolos e profetas que Cristo enviou em a sua igreja, desde os mensageiros ou apóstolos de Cristo, excetuando a Judas Iscariote, e também em e através dos diferentes mensageiros que ele enviou entre os gentios, dentre os quais São Paulo foi o primeiro e foi o mensageiro para a primeira etapa ou era da igreja gentia. E depois vieram ali na Ásia Menor os escolhidos de Deus, a manifestação, crendo em Cristo como seu Salvador, lavando seus pecados no sangue de Cristo e recebendo o Espírito de Cristo, e assim nascendo de novo e entrando ao reino dos céus, ou seja, entrando ao corpo místico de Cristo e assim perseverando nesse corpo místico de Cristo, onde São Paulo foi o primeiro mensageiro para a primeira era da igreja entre os gentios. E São Paulo foi o servo fiel e prudente na igreja do Senhor Jesus Cristo, na primeira era, que lhes deu o alimento a tempo entre os gentios. E depois o Espírito de Cristo passou à segunda etapa, ou era, onde enviou seu segundo anjo mensageiro, lá no território da Europa, na França, onde se cumpriu a segunda etapa da igreja gentia. E Deus falou por meio deste segundo mensageiro chamado Irineu. Depois encontramos que no mesmo território europeu enviou outros mensageiros como Martim, e depois Colombo, depois Lutero, depois Wesley, em diferentes territórios europeus, onde se cumpriram 5 etapas ou eras da Igreja do Senhor Jesus Cristo entre os gentios, onde Cristo esteve chamando e juntando os seus escolhidos dessas diferentes etapas lá na Europa. E esteve se cumprindo a primeira era, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta e a sexta, e depois se cumpriria a sétima, e depois, na era da pedra angular, que é a era oitava, se cumpririam estas promessas de Cristo, quando disse em São João, capítulo 10, versículo 14 ao 16. Eu sou o bom pastor, e conheço as minhas ovelhas, e as minhas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, e eu conheço o Pai, e ponho a minha vida pelas ovelhas. Também tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Se refere aos gentios, entre os quais Cristo teria ovelhas que creriam nele, escutariam a voz de Cristo, receberiam a Cristo como seu Salvador, lavariam seus pecados no sangue de Cristo e receberiam o Espírito de Cristo e, consequentemente, nasceriam de novo. E assim entrariam no reino de Deus, ou reino dos céus, a igreja do Senhor Jesus Cristo, onde por meio do novo nascimento é que se entra a este corpo místico de crentes. Esse é o aprisco do Senhor Jesus Cristo, onde entram suas ovelhas gentias e também suas ovelhas hebraicas, porque de ambos os povos esteve fazendo um só povo,
chamado a Igreja do Senhor Jesus Cristo, o corpo místico de Jesus Cristo. E agora, vejam vocês, disse, aquelas também devo trazer, e ouvirão minha voz. Disse que ouvirão sua voz, porém Cristo, quando morreu, ressuscitou e subiu ao céu, permaneceu no céu, no lugar santíssimo do templo que está no céu, fazendo intercessão por todos os seus escolhidos, suas ovelhas que escutariam sua voz. Mas Cristo e Espírito Santo, desde o dia de Pentecostes até aqui, esteve no meio da sua igreja, falando por meio dos seus mensageiros, e assim chamando e juntando as suas ovelhas no redil do Senhor, ou seja, no corpo místico de Jesus Cristo, que é sua igreja. E esteve passando por diferentes etapas no aprisco do Senhor, ou seja, no corpo místico de Cristo. A primeira entre gentios na Ásia Menor, a segunda, terceira, quarta, quinta e sexta na Europa, e a sétima na América do Norte, onde enviou o reverendo William Branham com a mensagem para esta sétima etapa da Igreja do Senhor Jesus Cristo, e por meio do qual Cristo e Espírito Santo falou e esteve chamando suas ovelhas entre os gentios no território norte-americano. E daí se estendeu a mensagem de Deus para outras nações e continentes, e este mesmo mensageiro veio a ser o precursor da segunda vinda de Cristo. Promessa que não foi cumprida nas 7 etapas ou eras da igreja gentia. Porque esta promessa é para ser cumprida no último dia, para o chamado dos escolhidos do último dia, e para receber assim a fé, para sermos transformados e raptados, e para os mortos em Cristo ressuscitar. E agora, vejam vocês onde foi cada uma das eras da igreja gentia, as 7 eras, e agora temos que ver onde seria cumprida a era da pedra angular, onde Cristo estaria em Espírito Santo manifestado através do mensageiro da era da pedra angular e da dispensação do reino, chamando e juntando as suas ovelhas com a grande voz de trombeta de São Mateus capítulo 24 e versículo 31, onde nos disse: e enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta e juntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos, de uma ou outra extremidade dos céus. Isto está em São Mateus, capítulo 24, e versículo 31. Portanto, é uma promessa para os escolhidos de Deus, ou seja, para o corpo místico do Senhor Jesus Cristo, para ser cumprida no último dia, quando o sinal do Filho do Homem tiver sido visto no céu. E em 28 de fevereiro de 1963, apareceu no céu um sinal muito importante, uma nuvem misteriosa que apareceu a 26 milhas de altura, com um tamanho de 30 milhas de largura por 50 milhas de comprimento. A ciência não pôde compreender como se formou esta nuvem ali, porque não há umidade a essa altitude, nem tampouco aviões voam a essa altura. Portanto, é um mistério esta nuvem que apareceu em 28 de fevereiro de 1963. O reverendo William Branham
disse que apareceram a ele 7 anjos enviados por Deus, e foi arrebatado por esses anjos e foi colocado onde estavam estes anjos aí no céu. E esta nuvem formada por anjos, vejam vocês, contém os 7 anjos mensageiros das 7 eras da igreja gentia, que são os 7 Espíritos de Deus que percorrem toda a terra. E contém também outro anjo que era muito diferente dos demais, do qual o reverendo William Branham disse que era o mais sobressalente e o mais importante para ele. Disse, na página 469 do Livro dos Selos em espanhol, do reverendo William Branham, diz: e notaram que disse que um destes anjos era muito raro, parecia muito diferente dos demais, estava em uma constelação com 3 a cada lado e um acima. E o que estava ao meu lado, contando da esquerda para a direita, esse seria o 7º anjo. Ele era mais brilhante, significava mais para mim que os demais. Lhes disse que tinha o peito assim robusto e estava voando para o Oriente. Disse também que me levantou, me elevou, lembram? Agora aqui está. Era o que tinha o 7º selo, o qual mantive como uma pergunta em minha mente toda a minha vida. Os outros selos significaram muito para mim desde então, mas vocês não imaginam o que significou este 7º. Agora, o 7º selo é a segunda vinda de Cristo, a vinda do Filho do Homem no reino do seu Pai. É a vinda de Cristo no último dia em a sua igreja, porque é a sua igreja que está esperando pela vinda de Cristo. E agora, para poder compreender o mistério deste anjo, que é quem tinha a segunda vinda de Cristo, quem tinha o 7º selo, precisamos compreender o que foi a primeira vinda de Cristo. Em Malaquias capítulo 3, nos diz o que foi ou o que seria a vinda do Messias. Disse o capítulo 3 de Malaquias, versículo 1 em diante, diz: eis que eu envio o meu mensageiro, o qual preparará o caminho diante de mim. Esse mensageiro todos sabemos que foi João Batista. Ele foi o Elias que tinha que vir naquele tempo, preparando o caminho ao Senhor como precursor da primeira vinda de Cristo. E com sua mensagem, ele deu testemunho dizendo, quando viu Jesus e o batizou, ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu não o conhecia, mas quem me mandou batizar disse-me: sobre aquele que tu vires o Espírito Santo descer em forma de pomba, esse é ele, ou seja, esse é aquele ao qual tu estás preparando o caminho. E disse: eu não o conhecia, mas o que me mandou batizar disse-me: isto me deu este sinal. E agora, João diz: eu ouvi, vi o Espírito Santo descer sobre ele, sobre Jesus. Esse é do qual eu disse que viria um varão, do qual eu não era digno de desatar a correia do seu calçado, o qual viria depois de mim ou atrás de mim. Agora vejam como João Batista foi o Elias que tinha que vir naquele tempo. O identificou depois Jesus quando disse, em São Mateus capítulo 11, versículo 14,
se vocês o quiserem receber, ou seja, quiserem receber João Batista, ele é aquele Elias que tinha que vir. E em São Mateus capítulo 17, versículo 10 em diante, nos disse Jesus. Quando perguntam ou dizem, não é necessário, não diz os escribas que é necessário que Elias venha primeiro e restaure todas as coisas? Jesus disse, na verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas Elias já veio e fizeram dele tudo o que quiseram. E então compreenderam ou entenderam que lhes falava de João Batista. E agora vejam vocês quem foi João Batista. Foi o precursor da primeira vinda de Cristo, foi o profeta prometido como Elias que viria. E isso seria o quê? O espírito ministerial de Elias em outro homem, em João Batista, no qual estava o Espírito Santo ainda desde o ventre da sua mãe, o qual foi cheio do Espírito Santo ainda estando no ventre da sua mãe. E por meio do Espírito Santo, estando nele manifestado, encontramos que o Espírito Santo operou em João Batista o ministério de Elias. Veio no poder e virtude de Elias, conforme a como disse o arcanjo Gabriel no capítulo 1 de São Lucas. E agora, vejam vocês que depois ao precursor João Batista, o Elias que tinha que vir, preparando o caminho, depois viria o Messias. E agora vejamos quem seria este Messias. Diz, e virá subitamente a seu templo o Senhor, a quem vós buscais. Ou seja, Elohim, o Senhor, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, viria a seu templo. A esse estava preparando o caminho João Batista. Disse, e o anjo do pacto a quem vós desejais. O anjo do pacto, o anjo de Jeová, que é o mesmo Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, é o mesmo anjo de Jeová, é o mesmo verbo que criou todas as coisas, como disse São João, capítulo 1, versículo 1 em diante, onde disse, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Quem fez todas as coisas? Deus, em sua manifestação como anjo de Jeová, ou anjo do pacto, ou Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Este anjo do pacto que é o mesmo Deus criador dos céus e da terra, em seu corpo teofânico, foi quem libertou o povo hebreu por meio do profeta Moisés. Este mesmo Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, chamado aqui o Verbo, quem criou todas as coisas, disse, aquela luz verdadeira que ilumina todo homem vinha a este mundo. Agora, como vinha a este mundo? Disse, estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, ou seja, para o povo hebreu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E aquele verbo se fez carne e habitou entre nós. Quem se fez carne? O verbo. Quem criou todas as coisas. E aquele verbo que estava com Deus era Deus.
E este estava no princípio com Deus. E este verbo foi o que se fez carne e habitou entre os seres humanos. E era nada menos que o anjo do pacto, o anjo de Jeová, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O povo hebreu, a quem o povo hebreu esteve esperando por milhares de anos, o Messias. E quando pergunto ao povo hebreu, quando pergunto aos seus líderes religiosos, e que relação tem o Messias com Deus, eles dizem que o Messias é Deus. Eles estão esperando a vinda de Deus, do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, vindo em carne humana no meio do povo hebreu. Esta é a promessa de Malaquias, capítulo 3, e versículo 1. A vinda do Senhor, do anjo do pacto. E agora vejam vocês, se cumpriu 2000 anos atrás e eles não perceberam, porque Deus cegou os olhos dos seus líderes religiosos, e porquanto estavam cegos, se o cego guia o cego, ambos cairão no buraco, ou seja, no buraco. Ou seja, se seus líderes religiosos falharam em ver a vinda do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, a vinda do Messias, o povo hebreu como nação também falhou. E ainda estão esperando a vinda do Messias. E quando já se cumpriu a primeira vinda do Messias como o Cordeiro de Deus morrendo na cruz do Calvário. E graças a Deus que o povo hebreu não pôde ver que aquele Jesus de Nazaré, o carpinteiro de Nazaré, era o Messias. Foi manifestado em simplicidade. Essa manifestação de Deus, do anjo do pacto, do anjo de Jeová, do Espírito Santo em carne humana na pessoa de Jesus, deu cumprimento à primeira vinda do Messias. Foi a vinda do Verbo, do Logos em carne humana, em um corpo que foi criado no ventre de Maria. Quando Deus criou no ventre de Maria uma célula de sangue, uma célula de vida, a qual se multiplicou célula sobre célula e formou o corpo de Jesus, um corpo criado por Deus. E agora podemos ver quem era e quem é nosso amado Senhor Jesus Cristo. É o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E agora vejam que era a vinda do Jeová do Antigo Testamento, com o seu corpo teofânico, sendo manifestado em carne humana na pessoa de Jesus de Nazaré. Isto foi a primeira vinda do Messias como o Cordeiro de Deus. Por isso, quando perguntavam, onde está o Pai? Mostra-nos o Pai e nos basta. Quando Felipe fez essa pergunta, ou pediu isso, Jesus disse, tanto tempo faz, Felipe, que estou convosco e ainda não me conheceste? Não sabe que eu estou no Pai e o Pai está em mim? E quem me viu a mim vê o Pai? Agora vejam que Deus a ninguém viu jamais, mas o unigênito Filho que está no seio do Pai, Ele o declarou. São João capítulo 1 e versículo 18. Por isso quem via Jesus estava vendo a Deus, estava vendo o Pai, estava vendo o anjo do pacto, vestido de um corpo terreno, de um corpo humano chamado Jesus de Nazaré. E agora vejam, quando Deus está manifestado na terra, está velado em um corpo humano. É Deus em morfe, de era em era e de dispensação em dispensação, vestido de um corpo, manifestado em um corpo, e agora em Jesus se manifestou em toda a sua plenitude, porque era um corpo sem pecado, veio sem pecado, porque foi por criação divina. Por isso é também chamado o segundo Adão. E por isso, Jesus era o único ser
que podia realizar a obra de redenção, tomando nossos pecados e morrendo na cruz do Calvário, e assim pagando o preço da redenção, para nos levar a Deus, para restaurar cada pessoa que tem seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro, desde antes da fundação do mundo. Redimir significa voltar ao lugar original. Cristo nos redime, ou seja, nos coloca de novo no lugar de origem e nos coloca na eternidade. Por isso é que Cristo disse em São João, capítulo 5 e versículo 24. Em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem vida eterna. Tem vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Quando nascemos nesta terra, nascemos em um mundo que está em morte. E, consequentemente, entramos em morte quando viemos a este planeta Terra. Mas porquanto nossa alma vem de Deus, pertence a Deus, e é uma semente de Deus, representada nossa alma no trigo, é nossa alma redimível e, consequentemente, Cristo morreu. E tudo isto estava preparado, ordenado por Deus desde antes da fundação do mundo. Diz 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 18 ao 22. E agora podemos ver que São Pedro, nos falando deste grande mistério, nos disse que Cristo foi ordenado desde antes da fundação do mundo para este propósito, mas manifestado nos últimos tempos, ou seja, manifestado em carne humana para realizar a obra de redenção na cruz do Calvário. Mas isso já estava programado na mente de Deus desde antes da fundação do mundo. E estavam também na mente de Deus os atributos divinos pelos quais Cristo morreria na cruz do Calvário, para redimir a cada atributo de Deus que estava na mente de Deus, mas que tinham que ser manifestados esses atributos divinos. E por isso, como atributos divinos, viemos a esta terra manifestados nesses corpos mortais e com o Espírito do mundo, para fazer contato com a vida eterna e receber a Cristo como nosso Salvador e lavar nossos pecados no sangue de Cristo e receber seu Espírito Santo e assim passar de morte à vida. Passar de morte à vida e assim entrar no reino de Deus ou reino dos céus. E assim obtermos o corpo teofânico da sexta dimensão. Porque quando nascemos nesta terra, o que recebemos foi um espírito do mundo que inclina o ser humano para o mal. Mas por meio do Espírito de Cristo, recebido ao crer em Cristo como nosso Salvador e lavar nossos pecados e receber o Espírito Santo, recebemos um espírito teofânico da sexta dimensão. E este espírito teofânico nos guia no programa divino e nos inclina sempre para Deus e seu programa. E assim é como a primeira parte ou etapa da redenção se realiza nos filhos e filhas de Deus, para no último dia, Cristo cumprir a segunda parte do programa de redenção, para o qual fomos cheios do Espírito de Deus, selados com o Espírito Santo, como nos disse São Paulo em Efésios capítulo
4, versículo 30, onde disse: E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Mas o dia da redenção não foi lá na cruz do Calvário? Sim, mas é no último dia em que recebemos a redenção do nosso corpo físico. E seremos redimidos quanto ao corpo físico. O dia da redenção, ou seja, o os membros do corpo místico de Cristo que receberam o Espírito de Cristo e estão selados com o Espírito de Cristo, mesmo que seus corpos físicos tenham morrido, eles estão em seu corpo teofânico no paraíso, esperando a ressurreição deles em corpos eternos, e os que estamos vivos estamos esperando a transformação do nosso corpo. E vejam vocês como nos diz São Paulo em Efésios capítulo 1, versículo 13 ao 14 diz: E é também nele que vós estáis depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. Tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança. Vean ustedes que estamos sellados con el Espíritu Santo para en el día postrero recibir la redención de nuestro cuerpo y así do nosso corpo e assim obter o corpo eterno que ele prometeu para todos os crentes nele que lavaram seus pecados no sangue de Cristo e receberam seu Espírito Santo. E agora, vejam como para o último dia temos a promessa desta manifestação poderosa dos filhos e filhas de Deus em corpos eternos, onde os mortos em Cristo ressuscitarão em corpos eternos e nós, os que vivemos, seremos transformados. Quando? Afinal, trombeta. Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós, os que vivemos, seremos transformados. E quando isso que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículos 49 aos 55. E agora vejam que tudo isto é para o tempo final no qual nós estamos vivendo. E o que é a trombeta final? A trombeta final é a mensagem do Evangelho do Reino, pois é a voz de Cristo representada em uma trombeta falando ao seu povo no último dia com a mensagem do Evangelho do Reino que gira ao redor da segunda vinda de Cristo como leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores em sua obra de reclamação. E agora é para o último dia que temos a promessa da segunda vinda de Cristo, ou seja, da vinda do anjo do pacto, do anjo de Jeová em carne humana. É a promessa da vinda do Verbo vindo em carne humana no último dia. Para o último dia não terá que criar um outro corpo, como fez para a sua primeira vinda, porque já na terra haverá milhares de pessoas que estarão lavados com o sangue de Cristo e estarão com as primícias do Espírito Santo. Portanto, o que necessita o Espírito de Cristo, ou seja, o anjo do pacto, o anjo de Jeová, é vir manifestado no último dia em carne humana em um dos membros do corpo místico de Cristo. E isto é o que o precursor da segunda vinda de Cristo
disse que seria no último dia no programa divino. E isto é a vinda deste anjo que era muito diferente dos demais. Este anjo que é o anjo forte, que é Cristo, aqui, nesta nuvem, vestido nesta nuvem, com o arco-íris ao redor da sua cabeça. Este é o mistério deste anjo, diferente dos outros 7 anjos mensageiros das 7 eras da igreja gentia. E agora, vejam vocês o que disse o precursor da segunda vinda de Cristo, que é a vinda do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse capítulo 19. Pois esta é a passagem, uma das passagens apocalípticas que nos mostram a segunda vinda de Cristo. Disse que esse cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19 tem por nome o Verbo de Deus. É a vinda do Verbo, do anjo do pacto, do anjo de Jeová, deste anjo que era muito diferente dos demais, vindo no último dia no cumprimento da vinda do anjo de Jeová, do anjo do pacto, do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Agora vejam o reverendo William Branham orando aqui na mensagem dos 7 selos, na página 277 em espanhol. Em uma parte da oração diz: pedimos que o Espírito Santo venha agora mesmo, o cavaleiro do verdadeiro cavalo branco. Quem é o cavaleiro do verdadeiro cavalo branco? O cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19 é o Espírito Santo. Diz: enquanto seu espírito, o Espírito de Cristo, entre em confronto com o anticristo e ele chame os seus. Ou ele chama os seus, ou seja, chame os seus escolhidos. Com o quê? Com a grande voz de trombeta que está prometida para, no último dia, chamar e juntar todos os escolhidos, como nos disse São Mateus capítulo 24, versículo 31. E agora, vejam vocês como é que este cavaleiro do cavalo branco vem no último dia. Como vem o Espírito de Cristo, o Espírito Santo. Cristo e Espírito Santo, vejam como vem. Disse, na página 134 do livro dos selos, disse o precursor da segunda vinda de Cristo. E notem vocês, quando esse Espírito Santo que temos chegue a se encarnar, como virá? Encarnado, ou seja, manifestado em carne humana. Como veio manifestado em carne humana 2000 anos atrás? Diz, o que está em nosso meio agora mesmo na forma de Espírito Santo, quando ele chega a ser encarnado na pessoa de Jesus Cristo, então nós o coroaremos como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Agora, como virá? O Espírito Santo no último dia virá encarnado, ou seja, manifestado em carne humana. Disse na página 256 do livro dos selos em espanhol, como será a vinda deste anjo que era muito diferente dos demais, deste anjo do pacto de Apocalipse capítulo 10 e de Apocalipse capítulo 19, disse, página 256 do livro dos selos diz, mas quando nosso Senhor aparecer sobre a terra, ele virá sobre um cavalo branco como a neve, e será completamente Emanuel, a palavra de Deus encarnada em um homem. Como será a vinda do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19? Será a palavra encarnada em um homem. Ou seja, que será o Espírito Santo, o Verbo, o anjo do pacto, manifestado em carne humana em um homem no último dia. E esse homem tem que ser um redimido com o sangue de Cristo, tem que ser um membro do corpo místico de Cristo, e tem que ser um profeta mensageiro
para cumprir-se o prometido por Cristo para o último dia. E assim vir Jesus Cristo em Espírito Santo manifestado em carne humana, neste profeta mensageiro, e vir como o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse, capítulo 19, aqui, no último dia, para a bênção de todos os escolhidos de Deus. Sob esta manifestação de Jesus Cristo, o Espírito Santo, através de carne humana, através do mensageiro da era de pedra angular e dispensação do reino, que é o anjo do Senhor Jesus Cristo, o profeta mensageiro que ele enviaria para dar testemunho dessas coisas nas igrejas, como nos disse Apocalipse capítulo 22, versículo 16, eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. E depois, em Apocalipse capítulo 22, versículo 6, nos disse, e me disse, estas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos Espíritos dos profetas, enviou o seu anjo. Quem enviou? O seu anjo. Para quê? Enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Para que o envia para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Para mostrar à sua igreja as coisas que em breve devem acontecer e depois as mostras ao povo hebreu. Sob este ministério de Jesus Cristo, o Espírito Santo, através do seu anjo mensageiro, Jesus Cristo, o Espírito Santo, por meio do seu anjo mensageiro, nos dá a conhecer todas estas coisas que devem acontecer em breve no último dia. E assim nos mostra todo o seu programa correspondente ao último dia. E este é o mistério do reino de Deus que todos os escolhidos devem conhecer. O mistério da vinda de Jesus Cristo e Espírito Santo manifestado em carne humana em seu anjo mensageiro, que no último dia, dando-nos a conhecer todas essas coisas que devem acontecer em breve. E assim Cristo se manifestar como leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, em sua obra de reclamação através do seu anjo mensageiro. Ou seja, que é uma manifestação de Jesus Cristo e Espírito Santo através do seu anjo mensageiro. Isto é a vinda do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse, capítulo 19. Isto é a vinda do verbo, da palavra encarnada em um homem. Isso é o que está prometido para ser cumprido no último dia. E este homem tem que ser um ocidental. Disse o precursor da segunda vinda de Cristo, na mensagem, o único lugar provisto de Deus para adorar, na página número 2, disse da seguinte maneira, agora, eu estava ficando velho e pensei, haverá outro avivamento? Verei outra época? Cada avivamento da Igreja do Senhor Jesus Cristo ocorreu em cada uma das eras da Igreja do Senhor Jesus Cristo. E para isso Deus enviou um mensageiro em cada era. E assim é como veio o avivamento ou despertamento em cada era da semente de Deus, dos escolhidos de Deus, das almas de Deus, ou seja, do trigo de Deus, dos filhos do reino. Disse, haverá outra época, ou verei outra época, haverá outro avivamento? Vamos ver se diz que haverá ou não haverá outro avivamento. Então, somente recordem, do ocidente virá um cavaleiro em um cavalo branco. Percorreremos este caminho novamente. Isso é correto. É uma promessa. Essa é a promessa de Apocalipse capítulo 19, de um cavaleiro vindo em um cavalo branco como a neve.
E o precursor da segunda vinda de Cristo, na mensagem dos selos, página 256, disse que isso será a palavra, o verbo encarnado em um homem. A palavra encarnada em um homem. E esse homem tem que ser então um profeta. E o único profeta correspondente ao último dia, ao sétimo milênio, e à dispensação do reino, e para o último dia é quem? O profeta mensageiro do Senhor Jesus Cristo para a dispensação do reino, que é seu anjo mensageiro, enviado para dar testemunho destas coisas que em breve devem acontecer. Por meio do seu anjo mensageiro, Jesus Cristo estará velado e revelado neste tempo final, como cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse, capítulo 19. Esse cavaleiro que vem neste cavalo branco de Apocalipse 19 é Cristo manifestado em carne humana em seu anjo mensageiro, dando-nos o avivamento final, o avivamento ou despertamento para a igreja do Senhor Jesus Cristo no tempo final, no último dia, na era da pedra angular, a dispensação do reino. Este é o avivamento ou despertamento para o último dia, por meio da manifestação de Jesus Cristo, o Espírito Santo, através do seu anjo mensageiro. Assim como trouxe um despertamento, um avivamento em cada era, quando se manifestou por meio de cada um dos seus 7 anjos mensageiros das 7 eras da igreja gentia. E agora, vejam vocês o mistério do reino de Deus que todos os escolhidos devem conhecer, para assim obterem o avivamento ou despertamento espiritual correspondente ao último dia e obterem assim a revelação da segunda vinda de Cristo, da vinda de Jesus Cristo e Espírito Santo, manifestado, velado e revelado através do seu anjo mensageiro como leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores em sua obra de reclamação. E assim ter a igreja do Senhor Jesus Cristo no último dia, o cumprimento do mistério maior do reino dos céus, que é o mistério da vinda de Jesus Cristo, o anjo do pacto em Espírito Santo, vindo à sua igreja no último dia, para dar-nos a conhecer todas estas coisas que em breve devem acontecer. Por isso, João o apóstolo, em Apocalipse capítulo 19, versículo 9 ao 10, de Apocalipse 22, versículo 7 ao 9, tratou de adorar o anjo do Senhor Jesus Cristo, porque viu nele a manifestação de Jesus Cristo e Espírito Santo, dando-nos a mensagem do último dia, a mensagem do Evangelho do Reino, e nos revelando todas estas coisas que em breve devem acontecer. João o apóstolo escutou a voz de Cristo, esta grande voz de trombeta, por meio do anjo mensageiro do Senhor Jesus Cristo, porque sempre Cristo teve um instrumento para, por meio dele, falar à sua igreja. Assim foi em eras passadas e assim é para este último dia, ou era da pedra angular e dispensação do reino. E estas são as coisas que todo escolhido de Deus deve conhecer neste último dia, porque deve conhecer as promessas proféticas prometidas para o último dia. E as promessas, as profecias para o último dia nos falam da vinda do Filho do Homem, da vinda de Cristo, como leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, em sua obra de reclamação. Nos fala da vinda do Filho do Homem, no último dia, como nos dias de Noé. E nos disse que que vigiemos pela sua vinda. Por quê? Porque será a sua vinda cumprida em simplicidade. Será a sua vinda cumprida em uma forma tão simples que, se não vigiarmos, nos passará despercebido, disse o precursor da segunda vinda de Cristo. Assim como passou por cima a primeira vinda de Cristo ao povo hebreu, e passou por cima a vinda de Elias, do Elias que tinha que vir naquele tempo. Estavam esperando literalmente o profeta Elias, e veio um profeta daquele tempo com o espírito e virtude do profeta Elias, ou seja, veio com o ministério do profeta Elias, e se chamava João Batista. Mas o arcanjo Gabriel disse que esse era o homem que viria com o espírito e virtude de Elias.
Esse era quem prepararia o caminho ao Senhor. E quando Jesus falou dele, disse que ele é aquele Elias, João Batista é aquele Elias que tinha que vir. Ou seja, o Elias prometido em Malaquias capítulo 3 e capítulo 4 para precursar a primeira vinda de Cristo. E agora vejam que quando Deus promete a vinda de um profeta que já veio no passado, encontramos que quando volta a cumprir esta promessa, é outro homem, outro profeta com o ministério que esteve naquele profeta do passado. E para isso, pois o Espírito de Deus, o Espírito Santo estará nesse profeta, operando o ministério que tinha operado naquele outro profeta do tempo passado. Assim é para a vinda de Elias pela quinta ocasião, assim é para a vinda também de Moisés pela segunda ocasião, e assim é para a vinda do Filho do Homem, a vinda de Jesus pela segunda ocasião. É a vinda do anjo do pacto, do anjo de Jeová, do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, manifestado em carne humana no último dia, em outro homem, em outro profeta, no profeta da dispensação do reino, que vem pregando a mensagem do Evangelho do reino. Agora, vimos o mistério do reino de Deus que todos os escolhidos devem conhecer. E depois, quando formos transformados, os que vivemos e obtivermos o corpo eterno, e os mortos em Cristo recebam o corpo eterno quando ressuscitarem, depois estaremos aqui de 30 a 40 dias em uma etapa muito importante do programa divino. E depois nos iremos com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. E lá nos encontraremos com Ele. E o veremos como Ele é. Agora, enquanto chega este momento em que estaremos com Cristo na ceia das bodas do Cordeiro, veremos Cristo manifestado através do seu anjo mensageiro. Veremos Jesus Cristo e Espírito Santo manifestado em seu anjo mensageiro, como vimos no reverendo William Branham, como vimos em Wesley, como ouvimos em Lutero, como ouvimos em Martim, como ouvimos em Colombo, como ouvimos em Martim, como ouvimos em Irineu e como vimos em São Paulo. E agora, para o último dia, o veremos novamente manifestado no cumprimento do que ele prometeu para o último dia, o veremos manifestado através do seu anjo mensageiro. Para poder ver, para poder compreender esse mistério do reino de Deus que todos os escolhidos devem conhecer, se requer que encontremos o anjo do Senhor Jesus Cristo. O encontramos onde? No Ocidente, para assim podermos compreender este mistério do reino de Deus, que todos devem compreender. Jesus Cristo e Espírito Santo se moveu do povo hebreu à Ásia Menor, onde se manifestou por meio de São Paulo, e se moveu da Ásia Menor à Europa, onde se manifestou em 5 ocasiões, em 5 mensageiros diferentes, e depois se moveu à América do Norte em Espírito Santo, e se manifestou através do reverendo William Marion Branham, o qual o ungiu como precursor da segunda vinda de Cristo e como o anjo mensageiro da 7ª era da Igreja Gentia. E agora, para onde se moveria Jesus Cristo e Espírito Santo? Para ungir outro homem com seu Espírito Santo e se manifestar por meio deste homem no último dia e cumprir suas promessas correspondentes ao último dia. Assim como cumpriu suas promessas correspondentes a cada era e chamou e juntou seus escolhidos em cada era para chamar e juntar os escolhidos do último dia, com a grande voz de trombeta, Jesus Cristo em Espírito Santo se move à América Latina e ao Caribe para chamar e juntar os seus escolhidos da América Latina e do Caribe e assim completar o seu corpo místico de crentes. E assim, ele falar à sua igreja com a grande voz de trombeta, ou seja, com a mensagem do Evangelho do Reino, que gira ao redor da segunda vinda de Cristo, como leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, em sua obra de reclamação. Agora, seu anjo mensageiro não é
o Senhor Jesus Cristo, como também não foram os 7 anjos mensageiros do Senhor Jesus Cristo. Mas eles foram o véu de carne, o instrumento onde Cristo esteve manifestado em cada era. E assim também o anjo do Senhor Jesus Cristo é o instrumento onde Jesus Cristo, o Espírito Santo, estaria manifestado no último dia, nos falando com esta grande voz de trombeta de Apocalipse capítulo 1, versículo 10 ao 11, e dando-nos a conhecer estas coisas que em breve devem acontecer, como nos prometeu em Apocalipse capítulo 4 e versículo 1, e como cumpre em Apocalipse capítulo 22 e versículo 6, nos falando, dando-nos a conhecer todas essas coisas que devem acontecer em breve, por meio do seu anjo mensageiro. João, o apóstolo, quis adorá-lo em 2 ocasiões, mas foi proibido. Ele esteve vendo Jesus Cristo manifestado em seu anjo mensageiro, dando-nos a conhecer todas estas coisas que devem acontecer em breve. E João escutou e viu todas estas coisas por meio do anjo do Senhor Jesus Cristo. Ele disse: prostrei-me aos pés do anjo que me mostrava estas coisas para adorá-lo. E ele me disse: não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus. Agora podemos ver que o anjo do Senhor Jesus Cristo não é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o instrumento de Jesus Cristo, o véu de carne através do qual Jesus Cristo, no último dia, estaria manifestado no território correspondente à Era da Pedra Angular, que é o território latino-americano e caribenho. E estaria nos dando a conhecer todas essas coisas que devem acontecer em breve. E com essa mensagem com a qual ele nos dá a conhecer todas essas coisas que devem acontecer em breve, o qual está tipificado na grande voz de trombeta, ou trombeta final, estaria com esta mensagem chamando e juntando todos os escolhidos de Deus, dando-lhes a conhecer todas estas coisas que devem acontecer em breve, todas estas coisas que todos os escolhidos de Deus devem conhecer. E com o conhecimento destas coisas, que vêm por meio de Jesus Cristo e Espírito Santo, através do seu anjo mensageiro, são chamados e juntados todos os escolhidos de Deus no último dia, na era da pedra angular e dispensação do reino, no cumprimento do chamado de Cristo em Apocalipse capítulo 4, onde diz: com esta voz de trombeta, sobe aqui, e eu te mostrarei as coisas que hão de acontecer depois destas. As coisas que hão de acontecer depois das que já aconteceram nas 7 etapas ou eras da igreja gentia. E agora, desde o território onde ele se manifesta através do seu anjo mensageiro, nos dá a conhecer todas estas coisas que devem acontecer em breve. Desde aí se estende a mensagem do Evangelho do Reino a todo o continente latino-americano e caribenho, e desde aí se estende a todas as demais nações, e chegará até o povo hebreu, e eles dirão: esta é a mensagem que nós estamos esperando. E esta é a manifestação de Deus que nós estamos esperando. Esta manifestação de Deus por meio do seu anjo mensageiro. E isto será o cumprimento da vinda do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse capítulo 19, do qual o precursor da segunda vinda de Cristo diz que será a palavra encarnada em um homem. A palavra encarnada em um homem, o verbo encarnado em um homem, ou seja, o anjo do pacto, o anjo de Jeová, o Espírito Santo, Cristo em Espírito Santo, manifestado em carne humana no último dia, em um homem, que é o anjo do Senhor Jesus Cristo, o profeta da dispensação do reino e da era da pedra angular. E os escolhidos no último dia escutarão a voz de Cristo através do seu instrumento, através do seu anjo mensageiro, e dirão: isto era o que eu estava esperando. Deus lhes abrirá o coração, a alma para entenderem, e abrirá o entendimento, a mente, para poderem compreender todas estas coisas que estão prometidas na palavra profética para acontecer neste último dia. O mistério do reino de Deus que todos os escolhidos devem conhecer. Vimos este mistério à luz das Escrituras
e das mensagens pregadas pelo reverendo William Marion Branham, que foi o precursor da segunda vinda de Cristo. Foi para mim um privilégio muito grande estar com vocês nesta noite, dando-lhes testemunho de o mistério do reino de Deus, que todos os escolhidos devem conhecer. Isto é para ser conhecido pelos escolhidos de Deus neste último dia, os quais têm seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro desde antes da fundação do mundo. E onde estão esses escolhidos que conheceriam estas coisas que devem ser conhecidas no último dia? No mistério do reino de Deus correspondente ao último dia? Pois aqui estamos, em Porto Rico, um grupo, e em cada país latino-americano e caribenho. Estamos aqui, recebendo o conhecimento do mistério do reino de Deus, que todos os escolhidos devem conhecer, neste tempo no qual nós estamos vivendo, pelo qual damos graças a Jesus Cristo, desde o profundo da nossa alma, por dar-nos a conhecer o mistério do reino de Deus, que todos os escolhidos devem conhecer neste último dia. O mistério do reino de Deus, que todos os escolhidos devem conhecer. O mistério da vinda de Cristo em Espírito Santo manifestado em e através do seu anjo mensageiro, falando-nos com esta grande voz de trombeta e dando-nos a conhecer todas essas coisas que devem acontecer neste último dia. E assim cumprindo Cristo suas promessas correspondentes ao último dia para a sua igreja, na era da pedra angular e dispensação do reino. Foi para mim um privilégio muito grande estar com vocês, dando-lhes testemunho de o mistério de Deus, que todos os escolhidos devem conhecer. Que Deus os abençoe, que Deus os guarde, e muito obrigado por vossa amável atenção. Os veremos, ou nos veremos novamente, no próximo domingo, no domingo próximo, às 10 da manhã, na primeira atividade, e às 3 da tarde, na segunda atividade, onde teremos os seguintes temas: o mistério do que ouviu, mas não pôde entender. Ou seja, o mistério do que João ouviu, o apóstolo, mas que não pôde escrever. Isso é para o domingo próximo, na atividade das 10 da manhã. E depois para o domingo próximo também, vamos ver, para o domingo próximo, às 3 da tarde, nosso tema será o mistério do livro que João comeu. É um mistério, mas o vamos ver claramente no próximo domingo às 3 da tarde. Assim que já sabem quais serão os temas para o próximo domingo pela manhã, às 10 da manhã e depois às 3 da tarde. O da manhã diz que será qual? O mistério. O mistério do que João ouviu, mas não pôde escrever. E às 3 da tarde do próximo domingo, o tema será o mistério do livro que João comeu. Que as bênçãos de Jesus Cristo, anjo do pacto, nosso Salvador, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, sejam sobre cada um de vocês e sobre mim também. E se materializem em cada um de vocês e em mim as promessas correspondentes ao corpo místico de Cristo, para a nossa transformação e rapto, para irmos à ceia das bodas do Cordeiro.
no nome eterno do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus os abençoe e passem todos muito boa noite. Deixo conosco novamente a Félix Caro para continuar e finalizar nesta noite esta atividade com os cânticos, e se houver algum anúncio, e também a oração de despedida. Que Deus os abençoe e guarde a todos.